Eu quero contar uma história para você nesse vídeo. Uma história sobre o caráter de Sérgio Moro. Uma história que vai além dessas discussões pequenas do dia a dia que estão sendo feitas sobre o Sérgio Moro e falar realmente sobre as suas ideias. Como é que a gente conhece um homem? A gente conhece um homem principalmente vendo contra o que ele luta e a favor do que ele luta. Quais são os valores que essa pessoa defende. E eu quero nesse vídeo falar sobre isso, a respeito do Sérgio Moro, o homem que se diz aí o paladino da justiça e que tem sido considerado por muita gente como o novo símbolo da direita brasileira, o novo símbolo do conservadorismo, o homem que vai ser aí presidente em 2022. Muito cara metido a conservador, direitista, aí no YouTube, em vários lugares, estão aí carecas já de tanto afirmar que querem Moro como presidente. Nego que defende ali a vida, que é contra o aborto e tudo mais, colocando o Sérgio Moro no pedestal, né, do ápice, né, da moralidade. Um homem que é assim incontestável, é o herói nacional. Pois é, meus caros. Eu quero simplesmente colocar para vocês uma coisa assim, simplesmente ridícula antes de falar de dois pontos sérios sobre os valores que Sérgio Moro defende. Eu quero falar com vocês a respeito do depoimento que ele foi fazer na Polícia Federal. Muita gente tinha dito, não, veja bem, o Moro vai lá entregar 15 meses de conversa para a Polícia Federal. Mentira. Sérgio Moro entregou 15 dias de mensagem, ou seja, 2 semanas de mensagem, porque segundo ele apagou os meses anteriores porque ficou com medo de ser hackeado, né? Ou seja, já dando crédito indiretamente por Intercept, né, de que ele teria sido mesmo hackeado. E aí ele sai do governo, como vocês viram, acusando o Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal. E em vez de mostrar qual era a interferência que o Bolsonaro supostamente estava fazendo na Polícia Federal, o que ele diz no seu depoimento, segundo o jornal o Globo? Afirmou aos investigadores que cabe ao presidente Jair Bolsonaro esclarecer os motivos de suas tentativas de interferência na Polícia Federal. Ou seja, que acusação? Você não deu um fato, meu caro. Diga assim, o Bolsonaro pediu para interferir na Polícia Federal para tal coisa. Você nem isso fez. Você não provou nada. Você diz, olha, ele fez isso, mas cadê a prova? Não sei, pergunta para ele. É esse tipo de argumentação de um juiz? Sérgio Moro. Que vergonha, cara! Olha só o tipo de prova que ele entregou na Polícia Federal. Moro confirmou que uma das preocupações do presidente eram inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e entregou cópia da conversa revelada pelo Jornal Nacional. Meu caro, vocês sabem, eu tô cansado de explicar isso aí. Esse inquérito que o Bolsonaro estava preocupado, que a Polícia Federal estava investigando, não investigava só deputados bolsonaristas, investigava um monte de gente, inclusive antagonista, Cruzoé e tudo mais. Porque é um inquérito inconstitucional e ilegal que o STF está fazendo para pegar quem está criticando o STF. É só isso, o Bolsonaro estava reclamando disto. E o próprio Valeixo disse numa reportagem do Estadão que ele não via interferência política na Polícia Federal. E aí vem uma das partes mais lindas dessa reportagem do Globo. A Globo, vocês sabem, é toda interessada em destruir o governo. Então vamos pegar o que a Globo, né, não teve nenhum material, não teve nada para falar, para destruir o governo. A Globo vai lá e noticia o seguinte, que um dos motivos da demora do depoimento do Moro foi justamente a ação feita para copiar os dados de seu celular, que demorou algumas horas. A Polícia Federal fez uma análise prévia e considerou que... Atenção, tchutchuca! Chega mais! Considerou que conversas mantidas por Moro com ministros do governo Bolsonaro não tinham informações relevantes para investigações, porque tratavam apenas de assuntos do governo sem tratar de interferências na Polícia Federal. Eu tô pasmo, gente. Acusou sem provas, isso é calúnia, é crime de calúnia. Acusar uma pessoa por um crime que ela não cometeu. De novo, apesar de ter citado a preocupação de Bolsonaro com inquéritos do STF, Moro não deu novos detalhes específicos sobre o episódio. Vocês entenderam? O cara trucou com uma carta baixa. Trucou e perdeu. Sérgio Moro, você perdeu essa sua briguinha idiota. Acusou sem provas. Acusou sem provas. E até que se prove o contrário, sim, o presidente Bolsonaro é inocente. Quer você goste dele ou não, o que o Sérgio Moro fez foi molecagem. Que vergonha, cara! Eu tinha me esquecido, pessoal, de avisar vocês aqui. Antes de continuar o vídeo, lembre-se, a livraria do Bernardo.com está com uma promoção sensacional em até 60% com todos os livros lá, promoção. Entre no link que está aqui na descrição, veja os livros e compre, a promoção está maravilhosa. Segue o
Mas vamos falar do que interessa. Vamos falar do caráter do Sérgio Moro. O Sérgio Moro não é juiz? Pois é, Sérgio Moro era juiz, na verdade, né? Agora não é mais. Ele é apenas um cidadão comum, um civil normal, como eu e você. Não é mais ministro, não é mais juiz, não é porcaria nenhuma. É um cidadãozinho agora. Seu cidadão, ex-juiz, ex-ministro, Sérgio Moro. Não sei se continua professor na Universidade Federal do Paraná. Mas o interessante é o seguinte, como é que a gente conhece o pensamento de fato de uma pessoa? É apenas por uma opinião que ela dá na mídia, assim de sopetão? Não. A principal opinião das pessoas, principalmente de juízes, etc., nós vemos nas suas decisões e nos seus artigos e teses publicados. Por quê? Quando uma pessoa vai escrever um texto ou um artigo, principalmente esses que demoram meses ou até anos, ali ela tem tempo para maturar, colocar suas ideias, pensar, escrever, revisar e então publicar isto. Nos escritos estão, principalmente ali, está cristalizado o que a pessoa pensa de fato. E o que o Sérgio Moro pensa a respeito, por exemplo, do ativismo judicial? Vocês sabem, ativismo judicial é quando o judiciário toma iniciativa, enquanto ele começa a interferir, começa a politizar, começa a fazer mais do que ele deve fazer, como por exemplo o STF, que legalizou o aborto em caso de anencefalia, quando não deveria, quando criminalizou a homofobia, quando não deveria, quando mudou várias leis no Brasil, quando não deveria, quando interferiu no governo Bolsonaro impedindo a nomeação do Ramagem na Polícia Federal, quando não deveria, quando o Barroso impediu a nomeação do Bolsonaro para uma pessoa na FUNAI, quando não deveria. Isso é ativismo judicial. Isto é crime. E o Sérgio Moro é um grande apóstolo, um grande defensor do ativismo judicial, que é um dos grandes problemas do Brasil. Bernardo, você não pode acusar sem provas. Certo, então vamos às provas. Como eu disse, as ideias principais de uma pessoa, os valores, etc., ficam cristalizadas em textos. E a não ser que depois ela negue, coisa que o Moro nunca fez, ali está de fato o que a pessoa pensa. Vamos à página 189 da tese de doutorado do senhor Moro e veja o que ele diz. Atenção, veja só o parágrafo que ele diz e então ele conclui. Preste atenção. Se o juiz constitucional, tipo o juiz do STF, não tiver meio para forçar a ação dos demais poderes constituídos para o cumprimento da Constituição, ou se não tiver meio para atuar supletivamente, então não exercerá a guarda da Constituição relativamente às normas constitucionais cuja implementação demande ação e não omissão do Estado. Agora vem a conclusão e a defesa do ativismo. Portanto, concluindo, isto aqui, ele está concluindo o raciocínio. Portanto, limitar o juiz constitucional à função meramente negativa apenas faria sentido num contexto constitucional já ultrapassado. É até difícil encontrar uma justificativa para a permanência de tal dogma no judiciário. Ele chama de dogma o que está estabelecido na justiça brasileira de que o judiciário, o poder judiciário, age sempre passivamente, só quando provocado e nunca ativamente. Ele chama isso de dogma e chama isso de ultrapassado. Mas vamos para outro trecho na página 193. Veja só, uma das críticas que nós temos ao judiciário, ao poder judiciário, principalmente ao STF, não é que eles ficam mutando a Constituição, ficam tendo entendimentos, coisas criativas em volta do texto constitucional. Pois é exatamente o que o Moro defende na sua tese de doutorado. Ele diz o seguinte, nesse caso, tendo em vista que pelo menos não haveria vedação expressa, atenção agora, o juiz poderia assumir postura criativa frente ao texto constitucional, desenvolvendo por força do princípio da efetividade suas potencialidades, o que o levaria a reconhecer que a Constituição contém pelo menos autorização implícita nesse sentido, que foi exatamente o que o STF usou como justificativa para legalizar a união civil homossexual homoafetiva no Brasil. Eles disseram, olha, o texto constitucional brasileiro diz o seguinte, que a união civil é entre homem e uma mulher, mas não diz que é somente entre homem e mulher. Então parece haver um espírito da Constituição que deixou isso em aberto para que os possíveis intérpretes da Constituição vissem ali uma abertura para novas formas de família. É isso que o seu Moro defende, é isso que Sérgio Moro pensa. Olha só, segundo o Moro, vale tudo para resguardar a Constituição, até o próprio judiciário, o STF, interferir no poder legislativo. E ele admite que acontece isso. Na página 194, olha o que ele diz. O julgador, no exercício do controle da constitucionalidade, invade inevitavelmente a área reservada ao legislador. Não há como contradizer tal fato. O que ele está dizendo? Que quando o judiciário é ativo, interpreta a Constituição, desenvolve, cria e muda a Constituição sem ser o legislador, tipo o STF mudando a Constituição, ele fala sim que isso é interferência.
mas ele diz o seguinte, olha só que lindo. Todavia, o judiciário age assim para resguardar a supremacia da Constituição. Então, para guardar a Constituição, o legislador muda a Constituição e interfere nos outros poderes. Este é Sérgio Moro, que as pessoas querem como presidente, querem como ministro do STF. O homem que quer agir como Barroso, como Fux, como qualquer um desses legisladores que está lá. Outro trecho da sua tese que sustenta o ativismo judicial, e é importante a gente colocar várias citações para não dizer que foi uma ou duas fora do contexto, aqui ele coloca uma questão de dever e não de ser. Ele não diz como é o judiciário, mas diz ainda como deve ser, que o judiciário deve ser ainda mais ativo. Diz ele, construções doutrinárias, como o dogma da vedação da atuação do juiz como legislador positivo, não deveriam ser opostas à vontade da Constituição, de rompimento da inércia do poder político em relação ao cumprimento de suas normas. Ou seja, como a Constituição brasileira coloca certos deveres e certos direitos, é dever também do judiciário agir e fazer valer a Constituição quando o poder político, segundo o judiciário, é assim inerte, não está fazendo nada, que é exatamente o mesmo argumento que o juiz do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, usa para o ativismo judicial. O judiciário, a meu ver, tem contribuído para o avanço social diante de um momento de um certo imobilismo do poder legislativo. Diante de um momento de um certo imobilismo do poder legislativo. Luiz Roberto Barroso e Moro pensam exatamente da mesma maneira. E também em um outro texto, num artigo que ele publicou em 2001, que ele também nunca negou esse artigo, ele fala e tece elogios à Corte de Warren, nos Estados Unidos, que foi a época da Suprema Corte nos Estados Unidos que estabeleceu e criou um modelo de ativismo judicial que é usado em várias cortes do mundo, inclusive no Brasil. E no seu texto ele diz o seguinte sobre essa corte ativista judicial que quer que o Poder Judiciário interfira nas leis e mexa e seja ativo, descumprindo esse preceito, esse dogma verdadeiro de que o Poder Judiciário só deve agir quando for provocado. Olha o que ele diz. A Corte de Warren prova, todavia, que algum ativismo judicial pode mostrar-se benéfico, contribuindo não para o enfraquecimento da jurisdição constitucional e da democracia, mas para o seu próprio fortalecimento. Então é bom, segundo Moro, já em 2 textos, são 5 citações aqui dele, dizendo que é bom o ativismo judicial, que ajuda a fortalecer a democracia. Parabéns, seu Moro. Grande ministro do STF você daria, hein? Grande presidente. Que vergonha, cara. O pior é o seguinte, que nesse mesmo artigo de 2001, ele, que veio antes da sua tese de doutorado, ele fala que o ativismo judicial é ruim quando é conservador. Quando é um ativismo conservador, aí é ruim. Veja só o que ele diz, eu vou explicar para você o trecho. Destacou-se nesse período por seu ativismo judicial conservador. Invalidou sistematicamente, com base no princípio da razoabilidade, guiada pelo liberalismo econômico, então predominante, as nascentes leis de intervenção do domínio econômico, inclusive as que protegiam os trabalhadores, dizendo o seguinte, o que ele quis dizer nesse trecho? Que o ativismo judicial conservador na Suprema Corte dos Estados Unidos foi ruim, porque ela abriu a economia, porque ela, segundo ele, foi guiada pela liberdade econômica e tirou direitos dos trabalhadores. Parece cara do PSOL falando. Você percebe como o juiz Sérgio Moro foi um bom juiz, fez um monte de coisa boa pelo país na época da Lava Jato, etc. Mas a cabeça dele, no fundo, se virasse ministro do STF, a coisa ia complicar para o nosso lado. Mas tá, vamos falar de outro assunto. O ativismo judicial já está mais que demonstrado. Moro é um ativista judicial e ponto, até que se prove o contrário. Sua tese de doutorado e seu artigo demonstram isso e o fato dele nunca ter negado isso e também nunca ter criticado o ativismo judicial do STF. Veja, então agora vamos para o segundo ponto, que é a questão do aborto. O Moro, sim, defende o aborto, defende a interrupção voluntária da gravidez. Isso também está lá em sua tese de doutorado. Essa tese também é corroborada, é sustentada pelo fato de que logo no início do seu governo, o Moro nomeou ali para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária a senhora Ilona Zabó, que é uma das diretoras do Instituto Igarapé, que é uma ONG financiada pelo Jorge Soros, etc. E esta mulher, sim, é uma defensora do aborto e também desarmamentista. O Moro colocou essa pessoa lá. E se não fosse a pressão popular da base, o povão mesmo, essa mulher teria ficado lá dentro do Ministério da Justiça por indicação do Moro. Mas aonde está que Moro defende a interrupção da gravidez, a interrupção voluntária da gravidez? Ou seja, o aborto, o assassinato
de crianças inocentes. Aonde está? Na página 44 da sua tese de doutorado, Sérgio Moro está discutindo ali a decisão da Suprema Corte Americana de legalizar o aborto, aquele caso que ficou famoso do Roe versus Wade. É um caso emblemático e cheio de imbróglios e mentiras e enganos e manipulações que também, obviamente, o Sérgio Moro aqui não sequer menciona esse negócio, né? Mas tudo bem. Mas veja só o que ele diz na conclusão da sua análise sobre a legalização do aborto e o ativismo judicial. Ele diz o seguinte: não é objetivo desse trabalho a crítica aprofundada sobre a decisão, embora diga-se em seu favor, em favor de quem? Em favor da decisão que legalizou o aborto nos Estados Unidos, hein? Presta atenção. Diga-se em favor do aborto que, de certa forma, representa uma solução intermediária para a questão do aborto, satisfazendo em parte as duas correntes absolutamente opostas sobre o tema, o que não deixa de ser razoável em vista de um provável consenso sobre ele. O que ele está dizendo é o seguinte, que a decisão de legalizar o aborto em qualquer caso nos Estados Unidos satisfaz os dois lados opostos, o lado que quer defender a vida totalmente e o lado que quer que a mulher tenha o direito de abortar o seu filho quando ela quiser. Como que essa decisão concilia as duas coisas? Isso porque ele faz uma macumba, né, argumentativa, faz uma ginástica mental, usando argumentos de Ronald Dworkin e também de John Ross, né? Esse é outra história. Mas é o seguinte, a argumentação é idiota. De qualquer modo, o aborto passou. E aqui ele aprovou. Ele disse que essa é uma decisão bacana. Ele disse que é uma decisão correta, que foi perfeita. Você conciliar as coisas para deixar as mulheres abortar. Olha que lindo. Que cara católico, né? Ele se diz católico. O católico defende o aborto, meu filho, é excomungado. Pior, quando ele vai explicar ainda os argumentos, veja o que ele diz na nota de rodapé. Retomando a terminologia de Rawls, em um mundo onde coexistem diversas doutrinas razoáveis abrangentes, na discussão de questões públicas, não se pode apelar para convicções religiosas ou filosóficas abrangentes. Na discussão do aborto, segundo o seu Moro, não se pode usar discussões filosóficas e nem religiosas. Você tem que ignorar a democracia, você tem que ignorar a vontade popular que não quer o aborto, você tem que ignorar a lógica filosófica por trás, que assim, prova por A mais B, primeiro, que tem vida desde o princípio, você não precisa da ciência para provar, só a filosofia, e de que não é moral você abortar um inocente. E o Moro não, ele acha que questões filosóficas, questões religiosas têm que ficar fora, porque ele é um positivista, ele é um gostosão. A gente só pode usar a razão. Usar a razão sem filosofia, seu Moro, é só uma besta como você. Mas é o seguinte, né? Por que eu tô falando esse negócio da moral do Moro, né? A moral do Moro, veja só, ele é favorável a punir corruptos, prender ladrões, pessoas que traficam drogas, que maravilha. Agora, ele é favorável que mulheres decidam matar crianças inocentes. Ou seja, ele quer prender o ladrão, quer prender o traficante, mas quer deixar solto assassinos de bebês. É favorável que se prenda o bandido ladrão, mas é tudo tranquilo. Matar criancinhas no ventre de suas mães está tudo bem, não tem problema nenhum. Não vamos discutir filosoficamente, religiosamente isso ainda. Que eu seja católico, você não tem moral para estar em Suprema Corte, não tem moral para ser presidente. Como juiz, você foi um juiz bom. De resto, meu filho, fora, fique na vida civil, vai trabalhar no instituto da sua esposa e não encha o saco. Eu quero ver agora conservador, metido a direitista, youtuber, pessoalzinho aí, defender o Moro, que defende o aborto, fala que não, questões religiosas e filosóficas não devem entrar nessa questão, é um ativista judicial. Eu quero ver agora quem vai ser macho. E mesmo a esposa do Sérgio Moro, a senhora Rosângela Moro, também defende o aborto. Veja o que ela disse numa entrevista à revista Cláudia. Considera um aborto interromper a gravidez em caso de Zika? Concordo com a decisão do Supremo. O aborto deve ser possível até o 3º mês. Gente, com abortista não tem conversa. Uma pessoa que é capaz de defender o assassinato de criança inocente no ventre das suas mães é capaz de defender qualquer coisa. Com gente abortista, eu quero, distância. E você também tem que querer distância de gente assim. Vocês entenderam, meus caros? Esse é o caráter de Sérgio Moro. Como eu disse, foi um juiz muito bom na Lava Jato, foi corajoso, ajudou a desmoralizar o PT, prender corruptos, etc. Como ministro, teve várias ações boas, outras duvidáveis, principalmente por omissão, mas agora como político, vergonhoso, pífio, sem qualquer estratégia, fraco, mentiroso e deprimente.
deprimente. Sérgio Moro, meu filho, você saiu da história para entrar na escória.